Olá, nômades! Esse é o canal da Nômade e hoje nós vamos falar sobre magia natural, da onde surgiu e como você pode praticar e compreender melhor do que se trata a magia ligada à natureza. Para entendermos melhor a magia natural, precisamos entender a origem da própria vida. A Terra, em todo o seu período de formação, proporcionou condições favoráveis para o surgimento de toda a vida que conhecemos. Realmente, a origem da vida continua sendo um mistério. Para explicar isso, existem linhas de pensamento voltadas para o físico e linhas voltadas para o espiritual. Um exemplo disso é a teoria de evolucionismo de Charles Darwin e, por outro lado, a teoria de criacionismo, que diz que toda a criação parte de uma criação divina. Partindo de um ponto de vista mais simples, nós podemos chegar um pouco mais perto de entender esse mistério. Para entender a magia natural, é preciso entender a origem do próprio ser humano e as necessidades de sobrevivência da nossa espécie. Uma coisa que a gente não pode negar é que nesses 4 milhões de anos de evolução da espécie humana, até chegarmos no ponto em que estamos agora, o ser humano encontrou na natureza formas de manter a sua sobrevivência e condições favoráveis para a permanência da vida na Terra. Com o passar do tempo, os seres humanos começaram a perceber o quê? Que a Terra era o berço de toda a vida, onde eles podiam retirar os seus alimentos. Também começaram a perceber que era mais favorável ficar perto de rios e oceanos, pois havia abundância de alimento. Outras inovações foram acontecendo, como o domínio do fogo, agricultura, criação de animais, os instrumentos feitos a partir de metal, que fizeram toda a diferença para os seres humanos. E onde está a magia natural em tudo isso? Através do tempo, tribos, clãs, camponeses, todas as necessidades eram atendidas através das forças da natureza. E com isso, essas forças consideradas sobrenaturais, pois não eram compreendidas, se tornaram deuses. Ao passar do tempo e dos ciclos, o ser humano percebeu que algo era incontrolável e muito poderoso. Eram as forças da natureza, como o sol, a lua, os raios, os vulcões, que eram admirados e ao mesmo tempo temidos. E assim surgiram as primeiras representações dos deuses, que eram as personificações das forças da natureza, retratadas através do que hoje conhecemos como arte. Seguindo essa linha de pensamento, tribos e clãs se organizaram cada vez mais, construindo pequenos templos para suas deidades. Posicionavam pedras que marcavam solstícios e equinócios, e surgiram as primeiras festividades, que marcavam o ponto de colheita, de plantio e mudanças que ocorriam na terra. Festividades como o solstício de verão e equinócio de primavera, havia o encontro de tribos e clãs que faziam alianças ou muitas vezes também se desentendiam. E aí se dá o surgimento de grandes líderes e reis. Por um lado, clãs, tribos e camponeses se fixaram e criaram raízes. Uma minoria seguiu sendo nômade. Esses que criaram alianças e ficaram em um ponto específico acabaram por criar as nações. A partir dessas nações surgiram as civilizações. Grandes civilizações como Grécia, Roma, egípcios, através de mão de obra paga e muitas vezes escrava, construíram seus monumentos, arquedutos e com isso continuaram adorando seus deuses, mas também criaram leis, ética e moral para viver em sociedade. Por mais que tenham se organizado em grandes civilizações, algo não mudou em sua cultura, sua crença e sua fé, que tinham como base os elementos da natureza. Como, por exemplo, Gaia, a deusa da terra, Tlaloc, deus da chuva, Tyr, deus do raio, Poseidon, deus dos mares, todos ligados às forças da natureza em diferentes culturas, intimamente ligados aos elementos. Na magia natural, sabemos que os 4 elementos são fogo, terra, água e ar. E a sua manifestação física, que é aquela que vemos na terra, depende dos demais elementos, como por exemplo o fogo. A madeira precisa de água para crescer a árvore e se tornar a madeira que irá ser o combustível para o fogo.
o ar alimenta o fogo. E com isso, sabemos que um depende do outro para sua existência na Terra. Eles vivem em harmonia. Cada elemento, por si só, é uma força espiritual, que raramente é vista ou sentida na forma física, mas com exercícios de conexão através da magia natural, é possível se conectar com esses elementos e entrar em frequência com essas forças. Com o convívio com as forças e elementos da natureza, o ser humano também percebeu que ele era portador de uma força, que hoje é compreendida como o quinto elemento. O quinto elemento é conhecido por vários nomes em diversas culturas, como éter, alma, essência, que nos interliga às demais forças ao nosso redor. Somos constituídos dos 4 elementos e o quinto, que nos permite expandir a consciência. Nos dias atuais, as crenças antigas são conhecidas como animismo, mas esse é um termo antropológico, pois os povos antigos não se denominavam assim, que é perceber que na natureza tudo tem uma alma e essência, não apenas os seres humanos. As pedras, as montanhas, os rios, o trovão, tudo tem uma alma. Essa crença ainda é vista e praticada por quem segue a magia natural. E a magia natural ainda utiliza as crenças antigas e ancestrais em suas práticas, que é ver a natureza e tudo que há nela como portador de uma energia, de uma essência e de uma alma, não somente os seres humanos. Perceber que na água, nas montanhas, na chuva, nos raios existe uma força e podemos nos conectar com ela. A Nômade e o meu livro Aprendiz da Natureza seguem esses princípios de conexão com as forças da natureza e da magia natural. Nos próximos vídeos eu vou abordar mais sobre esses assuntos, formas de se conectar com os elementos, com os ciclos naturais. Eu vou deixar o link também do vídeo sobre a roda do ano, que fala sobre como se conectar a cada ciclo. Tem um vídeo também no canal sobre os ciclos lunares. Continue acompanhando que os próximos vídeos eu vou falar formas de você se conectar nos dias de hoje com essas forças da natureza e praticar os conhecimentos ancestrais no seu dia a dia. Espero que esse vídeo tenha sido útil nos seus estudos e na sua compreensão sobre magia natural. Fique ligado que os próximos vão abordar e aprofundar muito mais nesse conhecimento e nessas práticas. Até mais!